No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, seja bem-vindo ao programa Observatório na Brasil Atual, o programa do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os transtornos psicológicos da população que está em isolamento social. Quais as consequências psicológicas na cabeça das pessoas causadas pelo isolamento. E vamos conversar também da importância desse isolamento social para combater a pandemia que está acontecendo no nosso país. Eu tenho duas importantes convidadas, mas inicialmente eu vou cumprimentar meu colega Frank Valverde. Olá, Franklin. Olá, Joel. Olá às convidadas e também a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Muito bem. Eu convido hoje, presente no nosso programa, a Aline Souza Martins, que é psicanalista. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda ao Obrigada, Joel. Observatório do Terceiro Setor. E a Glória Brunetti, que é médica infectologista do Hospital Emília Ribas. Tudo bem, Glória? Tudo bom. Graças a Deus estamos aqui presentes para conversar um pouquinho, né? O assunto tão importante. É verdade. Aline, que transtornos podem ser ocasionados pelo isolamento social? Olha, Joel, a gente tem uma série de, eu acho que de sintomas. A princípio a gente fala de sintomas que aparecem, né? Que são sintomas de ansiedade, que são sintomas de medo exagerado, frustração. As pessoas também estão sofrendo bastante de uma irritabilidade com a dificuldade de sair de casa e a readequação, né, das rotinas. E esses sentimentos, sim, podem gerar transtornos se eles não forem cuidados e tratados, né? Os transtornos que a gente tem visto aparecer são transtornos de ansiedade, transtornos de pânico. Algumas pessoas têm sofrido um pouco com uma persecutoriedade que beira a alguns sintomas um pouco delirantes também, né? Elas não conseguem distinguir o que é real do que não é real. E isso também tem aparecido um pouquinho nos casos mais graves. Muito bem. Qual é a importância do isolamento social no momento, Glória? Então, Joel, o isolamento social é tudo. Isso é que é o pior de tudo. Ele é tudo. É o que nós temos. A gente está enfrentando um vírus novo. É muito bom as pessoas entenderem. Eu até brinco que ele é um jovem que montou uma startup altamente capitalizado e saiu arrasando pelo mundo. E a gente conhece pouco esse jovem. A gente está conhecendo à medida que está caminhando. E como a gente conhece pouco, a gente não tem vacina e não tem nenhum tratamento que seja único e que dê solução, a gente precisa se isolar para impedir que ele circule. Cada vez que você vê pessoas aglutinadas numa fila, cada vez que você vê, por exemplo, um meio de transporte lotado, o vírus comemora. Porque ele precisa do nosso corpo, da nossa célula, do nosso material genético para se reproduzir. Então, só tem um jeito da gente acalmá-lo e deixá-lo no canto dele, é uma espécie em sobrevivência, isolando. Então, o isolamento social, a gente não tem opção. Eu acho engraçado, as pessoas vão ver ser, não tem ser. Hoje é isso. Agora, a gente tem mecanismos que a gente vai sair do isolamento social. E isso muito através do conhecimento do caminho do vírus, que é a testagem. Então, a gente tem uma sorte muito... Pode perguntar. Muito bem. Apesar da preocupação dos técnicos, dos especialistas como você, o nosso isolamento social não atingiu 60% da população de São Paulo. Quais as razões, Glória? Olha, não é fácil se isolar, né? Nós que estamos isolados, todos aqui que estamos conversando estamos isolados, a gente sabe que não é fácil. A nossa mente, ela procura muito as razões lógicas para as coisas acontecerem. E é difícil a gente botar lógica no momento de tanta falta de previsibilidade. E a gente tem um fator que eu considero muito importante, que é a dubiedade da liderança. A gente precisa de um líder, a gente precisa ter um líder que fala, olha, o melhor caminho é esse, é difícil, é duro, vamos atrás dele, vamos tentar resolver e vamos estudar se essa foi a melhor solução. Usar ciência e previsibilidade. Quando você tem líderes, um manda você
correr para o lado direito, o outro manda na esquerda, o outro manda ficar parado, a gente pira, a gente fica pior ainda. Então, o que a gente se baseia? As pessoas que podem se instruir e estão ouvindo o que a gente está falando. Acreditem em quem usa ciência. Eu acho que tem uma coisa muito importante, acho que até o Papa colocou isso, que é uma recuperação da credibilidade da ciência e do jornalismo sério, né? O jornalismo que não é fake. Esse jornalismo que vem da raiz, que traz a informação correta, hoje está fazendo o nosso esteio, o nosso asfalto, está ajudando muito a saúde. A mesma coisa é o profissional que traz a ciência. Nós, profissionais de saúde, passamos o dia inteiro jogando trabalho um para o outro. Assistir essa aula, veja o que você acha desse resumo, tal. Nós estamos trocando o pneu com o carro andando. O Franklin lembra quando eu conversei isso, Sim, né? Sim, é verdade, é verdade. 17 de março, a gente não estava ainda no sufoco. Eu falei, Franklin, nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem modelos. A China foi um grande modelo para a gente. Vamos aprender. A Europa, um grande modelo, até pelo lado negativo, dificuldades que os nossos irmãos europeus enfrentam e enfrentaram. Então, a gente tem a oportunidade de sair de um modelo. Esse vírus ele é altamente matemático. Eu até brinco que ele parece ser formado na poli. O meu irmão é da poli, eu falo, esse vírus é formado na poli, porque faz tudo certinho, ele é exato. É só a gente seguir o modelo. Vamos ficar no isolamento social? Vamos. É difícil? É. Para isso, contamos com o apoio de psicólogos, como a Aline está aqui conversando. Nós temos que ter uma rede social importante de amigos, de família, conversar pela rede social, conversar pelo WhatsApp, as ferramentas para nos ajudar a combater este momento, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito bem. O Frank, a Glória acentuou a importância da comunicação num momento como hoje. Os veículos de comunicação estão cumprindo o seu papel, apesar de que parte do governo federal estimula o fim do isolamento. É verdade. Os veículos de comunicação, os grandes veículos, eles têm cumprido o seu papel social de divulgar e investir fundamentalmente, como a própria Glória destacou, na questão do isolamento. É ele que vai fazer com que o vírus seja derrotado, né? Porque a partir do momento que ele não tem um campo para se expandir, ele vai acabar desaparecendo, né? Ou pelo menos vai estar muito controlado. Eu até lembro, né, no programa anterior que a Glória participou, que ela falou assim que a vacina ainda vai demorar para ser descoberta, né? Ou os estudos que estão sendo feitos aí ainda precisam ser desenvolvidos suficientemente para que ela possa ser aplicada, testada, retestada e depois ir para a grande massa da população. Agora eu pergunto, naquela época havia uma certa dúvida também com relação ao tratamento, né? O que fazer, que medicamentos deveriam ser utilizados, e eu pergunto, agora avançou digamos, essa forma de tratamento? A cloroquina é realmente a solução ou é muito mais um jogo de marketing do Trump, que é dono de uma das empresas que produz a cloroquina, e o nosso presidente acabou entrando meio que no vácuo do Trump e divulgando também como se fosse a grande solução para o combate da Covid-19? Olha, quando a gente tem várias soluções para um único problema, é porque nenhum funciona eficazmente, né? Quando a gente tem um problema e tem uma solução, aquilo é real, bate e resolveu. O que acontece? A gente não tem nada realmente eficaz até o momento. Senão a gente teria um único tratamento, olha, está aqui, isso. Nós estamos em testagem. Então, a gente não vai dizer cloroquina não funciona nada. Antivirais, antirretrovirais que estão testando por aí, não funcionam absolutamente nada. Não, tudo a gente está testando. Então, tem pessoas que está funcionando. Por quê? Estão vendo que tem um grande fator de problemas de coagulação. É tão engraçado, em uma semana as coisas todas mudam. A gente começa a pensar muito numa doença que parecia um quadro respiratório alto. Depois, não é. É mais uma pneumonia com um cometimento cardíaco importante. Não é. Agora é uma doença sistêmica. A gente já está encarando o vírus como alguém que ataca todo o nosso sistema de algum modo. E talvez seja até por fatores de coagulação. Não sabemos, estamos achando trombos. Então, nós estamos na descoberta. É muito difícil para um médico falar assim, eu não sei. Mas é tão legal falar eu não sei quando eu não sei, entendeu? Porque fala assim, estamos procurando saber, nós estamos testando.
Quando se faz um protocolo e se começa a testar de um modo com evidências clínicas, de um modo que você randomiza, no modo que você vai ter certeza da resposta, você vai dizer se alguma coisa funciona ou não. Não adianta ficar, eu acho, eu gostaria, eu também gostaria de um monte de coisa, mas a gente não tem certeza. São remédios, por exemplo, no caso da cloroquina, tem muitos efeitos colaterais. Ok, ela pode dar problema cardíaco, ela pode dar problema renal, mas ela tem uma eficácia importante? É no paciente grave? É no paciente inicial? É nessa superdose? Porque um problema grande é a dose que estão dando também, porque precisa de uma dose mais alta. E você dá essa dose mais alta e manda para casa? Não pode. Então, o que está se fazendo? Tentando fazer protocolos, isso está dando certo, estão montando estudos no mundo, em que você vai usar um tipo de droga, testar e ver o que acontece. Tudo isso leva a uma coisa chamada tempo. E para você ter uma resposta efetiva, você precisa continuar no isolamento social. O isolamento social, ele ajuda tudo. Ele ajuda a ter tempo para a gente desenvolver uma terapêutica eficaz. Ela ajuda a ter tempo para você chegar nessa vacina. Vai chegar? Não sei. A gente quer muito que chegue. Quem descobrir isso vai ficar muito bem, inclusive monetariamente. Então, todo mundo correndo atrás disso. O problema é conseguir, né? A evolução desse vírus, qual é? Ele é um vírus que desaparece do corpo depois de tratado ou ele adormece no corpo? Estou dando uma ideia aqui, porque, por exemplo, o vírus da varicela zoster, que da catapora, ele fica com a gente, ele é um morador. Se você baixa a imunidade, aparece o herpes zoster. Vocês já ouviram falar do cobreiro, herpes zoster? Ele é o vírus da varicela zoster, é o vírus da catapora, entendeu? Que ele adormece no nosso corpo. Se alguém tem herpes labial, sabe? Olha, eu estou estressado, o herpes apareceu. Ele apareceu porque ele estava dentro. No momento de desequilíbrio, ele aparece. E o Covid? E o nosso SARS-CoV-2? Ele vai desaparecer? Ou ele vai ficar dormindo e um dia ele reaparece? Se alguém falar para você que sabe, ele está enganado, porque ele não sabe. Nós estamos procurando. E a gente vive um momento de muita incerteza até na ciência, né, Glória? Aline, existem problemas que são nossos e aqueles que são importados, né? Problemas que estão no nosso DNA e aqueles que surgem a partir do meio ambiente que a gente vive. Nós podemos considerar esses sintomas da pandemia como importados, que vão ficar só no momento que a pandemia acontecer e depois que acabar eles irão embora, ou a gente corre o risco de incorporar isso e ficar conosco? Joel, eu tendo a achar que essa separação entre o que essa é uma discussão antiga, né? Se as doenças psíquicas, elas vêm de algo do mundo externo, de algo que está acontecendo, ou se a gente teria um solo fértil para essas doenças florescerem, né, no nosso psiquismo. Eu tendo a achar que são as duas coisas juntas. Então, a gente atualmente tem uma situação contingencial que favorece alguns tipos de distúrbios psíquicos, mas a gente também precisa lidar com uma psique que já estava ali. Então, tem alguns problemas psíquicos que a gente já estava lidando de outras formas antes da pandemia chegar, né? Vamos explicar um pouquinho melhor. Como a Glória falou, um dos sintomas que a gente tem visto, eu acho, em toda a sociedade, e que os políticos, as lideranças, a ciência lidam de diferentes maneiras, é com o não saber, né? E o ser humano, ele tem uma necessidade de cuidado e uma necessidade de controle do meio ambiente, de segurança, né? Para saber o que você espera do amanhã. E na situação que a gente está vivendo agora, a gente não tem como saber o que a gente espera do amanhã. E essa situação é algo que, para algumas pessoas, vai provocar uma crise, né? Uma crise que gera uma tentativa de colocar sob controle algo que é incontrolável, porque é da sociedade, porque é desse mundo externo. E aí a gente vai mobilizar as nossas defesas psíquicas em prol de tentar fazer esse controle. E aí podem gerar uma série de comportamentos estereotipados ou comportamentos que vão aparecer de uma forma mais forte nesse momento. Por exemplo, a gente tem pessoas que respondem com medo excessivo, a gente tem outras pessoas que não saem de casa em absoluto por nada, né? E que
ficam determinadas pelo que está acontecendo no mundo externo. A gente também tem pessoas que vão acabar criando um desarranjo tão grande dentro desse sistema e que isso vai permanecer com um tipo de transtorno para frente, né? Como talvez... Então, em algumas pessoas, esses sintomas vão permanecer e se transformar num problema psicológico. É isso? Pode ser que a crise aflore um sintoma psicológico maior, por essa necessidade de controle do mundo externo, né? Mas o que eu quero dizer é que isso talvez já tivesse se manifestando anteriormente em outras práticas. Por exemplo, uma tentativa de controle na vida pessoal ou no trabalho. E aí agora, como você tem uma situação no mundo externo que ela leva ao máximo a nossa... É como se ela fosse uma corda e ela fosse esticando ao máximo a nossa necessidade de lidar com o mundo externo, às vezes a gente não está preparado para isso. E a gente precisa de um trabalho que eu acho que é um trabalho de cuidado e de autocuidado. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a melhor forma de combater esses sintomas que nós estamos vivendo durante a pandemia? Eu acho que assim como na medicina, na psicologia e na psicanálise, a gente também está aprendendo, né? Porque a gente também não lidou com essas situações no Brasil ainda de uma maneira tão forte. Mas existem pessoas que já trabalharam com situações parecidas, né? Com situações no Ebola, por exemplo, ou situações de guerra, ou outras situações que geraram isolamento, né? Isso tem trazido para nós algumas informações do que eles recomendam que as pessoas façam nesses momentos, e que são uma série de práticas relacionadas acho que em primeiro lugar, a gente tem que conseguir manter a segurança, né? Nossa segurança e a segurança das pessoas que estão próximas de nós. Acho que isso é bastante importante. O segundo momento, eu acho que tem a ver com uma modificação mental, que é a gente conseguir entender que algo no mundo externo mudou e aceitar um pouco mais essa mudança, porque a partir do momento em que a gente consegue aceitar, a gente consegue começar a elaborar o que a gente vai fazer na nossa vida para poder incorporar certas práticas que ajudem a gente a melhorar. Porque como fazer para aceitar essas mudanças, né? Porque é isso que é difícil. As coisas, mesmo antes da pandemia, a vida, a realidade, o mundo, tem uma série de questões que nos é colocada diretamente para você ter que retrabalhar isso e você aceitar as mudanças, né? Agora, digamos que isso foi extrapolado, né? Foi multiplicado, assim, até de uma forma até às vezes exponencial, dependendo do caso das pessoas. Como fazer para trabalhar com isso? Franklin, eu acho que esse é o nosso principal desafio, né? Eu acho que a primeira coisa é o que a gente chama na psicanálise de elaboração. O Freud tem um texto, vou dar uma de acadêmica agora, né? Mas é bem importante isso. Ele tem um texto que chama Recordar, Repetir e Elaborar. O que ele fala? Quando a gente não consegue recordar algo, quando a gente não consegue pensar em algo porque é muito forte para a gente conseguir pensar naquilo, a gente tende a repetir. A gente tende a atuar, a fazer comportamentos que não são comportamentos pensados, né? E isso, muitas vezes, nos leva ao sofrimento. Quando a gente vai repetindo e a gente pode começar a falar sobre essas práticas com o outro, a se apoiar num outro próximo, né, que consiga escutar o nosso sofrimento, né, que consiga acolher a nossa angústia, a gente começa a poder se acalmar nesse apoio e falar sobre isso. Falar é interessante porque vai fazendo com que a gente crie simbolização para algo que não está simbolizado ainda, né? É algo que ninguém conhece, ninguém viveu e ninguém sabe como cada um vai viver isso. Então a gente vai simbolizando e criando estratégias, eu acho, de cuidado para aquilo que não vai ser simbolizado também, porque não tem como a gente simbolizar algo que não é conhecido, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, aos poucos, eu acho que a gente vai conseguindo lidar muito com o apoio do outro, né? Com a palavra, com a possibilidade de falar, a gente vai conseguindo
lidar com o desconhecido, que eu acho que é o mais importante para nós nesse momento, né? Esse é o grande problema, né, Glória? Lidar com o desconhecido. Como a área médica tem suportado essa pressão de lidar com o desconhecido? A gente teve um dado que antes de nós começarmos o programa, a gente conversava, e eu falava que entre 3 mortes, uma é de uma pessoa da área de saúde. Exato. Eu vou só citar um autor que eu gosto muito, Alberto Camus. Ele tem um livro chamado A Peste. E no livro ele fala o seguinte, que eu sempre coloco no final das minhas aulas, quando eu falo de alguma epidemia, né? Ele fala o seguinte, as guerras e as pestes são comuns na história da humanidade, mas tanto as pestes quanto as guerras sempre pegam as populações de surpresa. Então, esse aparente novo, aparente desconhecido, não é. Veja bem, eu comecei junto com a epidemia de HIV/AIDS. Não sou tão velha assim, não, mas sou da década de 80, e na década de 80, quando surgiu o HIV/AIDS, eu estava começando a minha carreira médica, havia um grupo que falava, gente, não vai para o Hospital Emílio Ribas, porque vocês vão pegar AIDS com um mosquito, ninguém sabe como pega HIV/AIDS. E a gente não sabia, e a gente tratava, e a gente enfrentava. Então, absolutamente não existe nada de novo, o que está novo é a roupagem, a essência já existia. É uma luta de várias espécies. A gente tem que entender que a gente é uma espécie no planeta. Sim. Mas que agora a gente começa a entender que a gente é uma. E que uma espécie que a gente não enxerga pode alterar toda a vida dessa espécie que pensa, que raciocina, que ama, se emociona. Então, é um momento muito especial para a humanidade se a gente souber aproveitar esse valor. Se não morresse ninguém, eu acho que o mundo ideal era não morrer ninguém nessa epidemia, ela teria tido um grande valor, esse repensamento. Como a Aline colocou, eu acho muito importante essa ansiedade que é gerada, e aí você me coloca sobre as epidemias, é a gente baixar a expectativa. Na vida, o que nos angustia muito são as grandes expectativas. Então, a gente espera muito da gente, muito do nosso filho, muito dos nossos pais, muito do nosso emprego, muito dessa epidemia. Vai resolver logo, vamos resolver a medicação. Vai resolver. A única coisa que nós temos certeza absoluta, vai ser 6 meses, se é 1 ano, 1 ano e meio, 2, na linha do tempo, o que foi a gripe espanhola? Para nós foi para mim é um estudo, porque eu li, eu estudei história e tal, mas é uma coisa muito difícil que aquelas pessoas passaram, os nossos que nos antecederam. Eles não sabiam o que era vírus, entendeu? Hoje nós já conhecemos o vírus, nós já isolamos, nós temos teste, agora tem os testes sorológicos que estão chegando, vai chegar uma medicação eficaz para dar um controle nisso, com certeza. Daqui a pouco, vamos torcer bastante, vai chegar uma vacina um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem que entender que a humanidade está caminhando e qual é o nosso papel agora. É o que ela falou, tem pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar a ansiedade. Talvez seja o momento dela entender a importância do outro. Eu achei ótimo, Aline, que você colocou. Esse vírus, ele veio tirar os véus. Eu falo que ele veio desvendar todas as dificuldades, tudo que a gente tinha, aflora. Aflora o que eram os nossos problemas interiores, afloram. O que era o nosso problema no matrimônio aflora, com os filhos, com a família, laboral e o mundo. Hoje a gente enxerga o nosso consumismo exagerado, que a gente nunca enxergou. Hoje a gente vê que o mundo está limpo, as águas estão limpas, o ar está maravilhoso porque a gente não está lá. Então, tirando essa mortalidade, porque eu não aceito a morte de ninguém, eu não aceito. Eu acho que a morte vai acontecer no momento que tem que acontecer, mas não tem que ser precipitada porque alguém tem 60, porque alguém tem 70, porque alguém tem 80, porque essas pessoas são o nosso berço da sabedoria. Quando a gente perde um idoso, nós perdemos a experiência, nós perdemos o berço de quem sabe. Então, para mim, é muito triste qualquer morte, e não importa em qualquer idade. Mas temos que aprender a lidar com isso. A AIDS foi exatamente assim. Teve um ano, 1990, para ser bem exato, 90 para 91, que a gente dividia o plantão para ver quem ia ficar fazendo atestado de óbito. Isso estou falando aqui, 91. Não foi 3 séculos para trás. Era uma tristeza, eu era jovem, uma vontade de curar, uma vontade de resolver. E naquele momento as pessoas morrendo, as pessoas jovens, vocês lembram toda aquela história. E nós vencemos, nós temos hoje medicação, o HIV/AIDS é uma doença crônica. E que se a gente trabalhar direitinho, vai desenvolver cada vez menos a contaminação, nós vamos ter uma prevenção cada vez mais eficaz. Para essa doença vai acontecer também, no tempo da natureza e da nossa inteligência.
é ter paciência e saber ficar em casa, pelo amor de Deus. Muito bem. Pela fala da Glória, Aline, é um momento propício para a gente se reinventar como criatura humana. Mas como fazer isso numa sociedade consumista e egoísta, e que não tem noção de que o país é um projeto coletivo? Eu acho que o coronavírus, infelizmente, ele veio para nos ensinar, como a Glória está falando, uma lição com relação a isso, né? Eu acho que a gente costuma pensar que tem uma autora, que é a Susan Sontag, ela fala que a gente trata a doença como metáfora e a gente usa a guerra como metáfora para lidar com a doença, né? E eu fico pensando que, nesse caso, se a gente tratar só como uma guerra, a gente vai perder, porque o coronavírus vai continuar aí, né? A gente não vai conseguir simplesmente eliminar ele. Então, eu acho que a gente precisa de uma atitude de tentar ver o que a gente vai escutar desse sintoma que aparece na sociedade. E eu acho que esse sintoma, ele traz uma ideia de que a gente precisa dar importância para a saúde pública. Acho que é uma das primeiras coisas que a gente pensa, né? Porque a saúde do outro, ela implica na minha saúde. A gente não é separado das pessoas que estão em outros países, em outros lugares. Então, acho que essa é uma das primeiras lições que a gente traz para essa mudança que você está falando, Joel. Acho que a outra coisa é entender que nós somos uma espécie, né? E que o comportamento de um ou alguns, ele pode beneficiar ou pode prejudicar muito o comportamento de muitos. Então, isso traz uma responsabilidade para o sujeito com relação ao outro, né? Uma responsabilidade do que o meu comportamento traz para o outro também. Eu acho que também traz uma outra visão sobre os marginalizados, porque tinham pessoas que já não tinham lugar para lavar as mãos e tomar banho antes do coronavírus. E agora isso se torna uma preocupação de saúde pública de todo mundo, né? Então, você tem a população em situação de rua que não tinha lugar para lavar a mão e tomar banho, você tem pessoas nas favelas onde não tinha saneamento básico e não tinha água, né? E isso tá aparecendo. O coronavírus, ele traz algumas coisas. E eu acho que o que a Glória traz como apontamento no final da fala dela, que é o quanto as relações familiares, elas também têm violência e desrespeito. E quando as pessoas não podem sair para trabalhar e elas ficam confinadas dentro da casa, como que essa violência e desrespeito, ela emerge, né, em violência doméstica, de uma maneira muito forte. Então, isso eu acho que também é algo que o coronavírus traz para nós pensarmos, né, como que a gente está lidando com as nossas relações dentro das famílias. E muito bem, esse momento exige de todos o seu engajamento, ampliar a sua humanidade, Frank. Como nós, jornalistas, através das matérias, seja no rádio, na televisão, na mídia impressa, podemos expressar a humanidade para que a população compreenda o momento que a gente vive? Acho que tem várias formas, né, Joel? Nós, jornalistas, temos um papel social que nós devemos cumprir. Eu acho que esclarecer, procurar as fontes, as melhores possíveis, de esclarecimento, de orientação do que as pessoas podem fazer nesse momento de pandemia. No caso nosso específico, aqui nosso do Observatório do Terceiro Setor, nós elaboramos uma campanha, a campanha Observatório na Quarentena, que tem o objetivo de ouvir os nossos leitores, os nossos seguidores, sobre como estão sentindo durante esse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Nós estamos fazendo enquetes que estão sendo publicadas no Facebook e também no Instagram. E, além disso, também estamos publicando vídeos de especialistas em várias áreas do conhecimento para sanar dúvidas e compartilhar uma série de informações para que as pessoas possam passar por esse momento da melhor forma possível. Como é que as pessoas podem fazer isso, Joel? Eu convido a todo mundo que está nos ouvindo. Nos sigam pelas redes sociais para saber mais sobre o que está acontecendo. Pode ser pelo Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, e também pelo Instagram, @Observatório 3 Setor. Tá? Eu acho que essa é uma forma que as pessoas têm de se informarem e eu acredito, modéstia à parte, que nós, jornalistas do Observatório do Terceiro Setor, estamos cumprindo o nosso papel social de informar
da melhor maneira possível toda a população que nos acompanha. No Observatório da Quarentena, como o Franklin disse, nós temos especialistas. Reunimos o Christian Ducker, a Clarice Paulon, que são 2 psicanalistas aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, o filósofo Ives Alejandro, entre outros especialistas. E convidamos você, viu, Glória, para nesse time esclarecer a população da importância de se permanecer em isolamento social. Agora eu vou chamar minha repórter, a Júlia Perreleira. Tudo bem, Júlia? Aonde está a Júlia Pereira? Oi, Joel, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo por aqui. Quais são as novidades do Observatório, Júlia? Bom, hoje eu vou trazer uma matéria que fala sobre a dificuldade das organizações da sociedade civil nesse momento de pandemia, da quarentena e tudo mais. A gente falou com 3 organizações, que é Aldeia Infantis SOS Brasil, Instituto Família Barrichello e a Casa Hope, e eles ressaltaram muito o receio que eles estão com a diminuição dos recursos, aumento também dos custos para comprar alguns equipamentos mais voltados à saúde, como álcool gel, luvas, máscaras, e também que eles estão tendo que adaptar atendimento a alguns públicos específicos, algumas famílias em específicos, nesse meio digital, que é o que a maioria das pessoas está tendo que fazer agora, né? Muito bem. E quem está ouvindo o nosso programa e quer contribuir e quer fazer sua doação, expressar seu gesto de solidariedade nesse momento, o que deve fazer? Bom, no Observatório, a gente está diariamente falando de várias iniciativas, não só dessas 3 organizações que eu falei aqui, mas de várias. Então, é interessante que quem esteja interessado em fazer uma doação, acessar o nosso portal, conhecer as organizações que estão aceitando essas doações, e no post mesmo, no texto, a gente já encaminha o endereço, o site, por onde é possível que as pessoas façam essas doações, porque tem várias organizações precisando, e é muito importante a gente fazer a nossa parte nesse momento. Muito bom. Júlia, você também fez uma matéria sobre os moradores de rua. Isso, fiz. Nessa matéria, a gente falou principalmente sobre essas dificuldades que as pessoas em situação de rua estão enfrentando, que se agrava muito mais nesse momento, já é uma condição muito de vulnerabilidade que eles enfrentam, né, normalmente, mas nesse momento piora. As condições de higiene, a gente sabe que eles não têm acesso a água, a sabão, coisa que para a gente faz parte do nosso dia a dia, e com a diminuição da circulação das pessoas nas ruas, o acesso à alimentação também fica mais difícil, doações acabam diminuindo muito, o comércio fechado, eles não conseguem doação por meio desses comércios, então a situação também está bem triste. E no caso daqueles restaurantes populares que o governo mantém a R$1? O Bom Prato, né? Então, quando a gente fez a matéria, o Bom Prato tinha dito que estava fazendo o Bom Prato Express. Fecharam os salões do Bom Prato para evitar aglomeração e para as pessoas pegarem os alimentos e comerem em casa. Mas e como ficam as pessoas que não têm uma casa, né? As pessoas em situação de rua. E então, uma nota do governo, eles falaram que estavam tentando adaptar para diminuir a aglomeração. E outra questão também é que eles não estavam distribuindo talheres para que as pessoas pudessem fazer a refeição. Então, muitas estavam comendo com as mãos mesmo. Mas aí eles voltaram a distribuir os talheres pelo menos. E no último dia 30, o governo de São Paulo anunciou que vai aumentar o Bom Prato para jantares e aos finais de semana também. Tá aí, se você quiser ler a matéria completa, vá lá no observatório terceirsetor.org.br. Júlia, obrigado pelas suas informações. Um abraço a você. Tchau, tchau, Joel. Obrigada. Muito bem. Glória, essa é uma população de risco, né? Os moradores de rua, que não têm onde ficar e, se forem atingidos, totalmente vulneráveis, como você disse. Altamente vulneráveis. Eu acho que, mais uma vez, o vírus veio tirar mais um véu. Algumas vezes eu falo assim, enquanto tiver uma pessoa ela está na rua porque ela não teve opção, porque às vezes a pessoa tem opção de morar na rua, por usuários de algumas drogas lícitas ou ilícitas, não importa, mas tem gente que não tem opção.
ela teve que ir para a rua. Eu acho que a gente não podia dormir tranquilo como sociedade. Aí quando eu falo isso, todo mundo para, assim, olha e fala, mas isso antes, bem antes. Porque eu acho incabível a gente ter esse tipo de situação. Pessoas vivendo em comunidades uma em cima da outra, sem água, sem acesso da Sabesp, sem acesso do mínimo de higiene, só que a gente aceitava. O vírus está mostrando que a gente não pode aceitar isso. Depois que passar o temporal, porque vai passar, a gente não pode esquecer. Como a Aline colocou aí, o recordar, como é que você falou lá? Recordar, repetir, elaborar. Nós temos que recordar isso, repetir várias vezes para a gente elaborar uma solução. Plagiando Freud, aí você deixou a dica. Você deixou a dica, eu dei uma plagiada, porque é isso, a gente tem que estar realmente prestando atenção nessa população. Tem grupos já maravilhosos trabalhando, ligados à Santa Casa de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, adaptando, pedindo para a gente colocar uma garrafa de água, uma de sabão, pendurada de ponta cabeça, furadinha, nas árvores, perto da sua casa, você deixar pendurado, o morador de rua passa, tem a água e tem o sabão. A alimentação, a mesma coisa, estimulando que tenha o Bom Prato. E quando eu achei o Bom Prato uma ideia muito boa, aí uma pessoa colocou no grupo, mas Glória, precisa de R$1. Eu falei, meu Deus, é mesmo, precisa de R$1, precisa de R$2, R$3, e para a gente é uma coisa assim, né? Mas não é para o morador de rua, que não tem nem para quem pedir este R$1. Então, eu acho que se a gente tem alguma coisa muito boa no Brasil, chamada SUS, eu queria até ressaltar aqui, é um sistema de saúde maravilhoso, criado em 1988, tem muitas coisas parecidas com o Canadá, com a Inglaterra, mas é customizado para o Brasil, ele é universal, ele fala da equidade, da justiça, da integralidade. A gente tem que mudar. Por exemplo, psicólogo no SUS é uma dádiva de Deus. Estou certo ou estou errada, Aline? Eu gostaria que tivesse muitos psicólogos dentro do hospital. Não tem muitos psicólogos no centro de saúde, no atendimento. Se fizer saúde mental, ela é vista como um acessório. E não é verdade. A gente tem uma integralidade, né? Mente, corpo, espírito, alma, social, financeiro. Tudo isso tem que estar no equilíbrio. E o SUS, ele existe com essa plataforma para dar certo. O que precisa? Verba. Cortaram tudo que é verba nesses 2, 3 anos aí. Uma destruição. Já! Como é que pode? Pode, não pode cortar verba. E um mecanismo de gestão eficiente acabando, detonando a corrupção. Isso tem que nos indignar. Eu acho que assim, o que a gente tem que ter como população quando passar esse temporal é manter uma indignação e segurar muito forte o nosso SUS, né? Eu sou, assim, fã número 1, 2, 3, 4, é um sistema de saúde maravilhoso mesmo. Né? Eu gosto de lembrar uma passagem do Wilhelm Reich, quando ele parou de atender as pessoas, de fazer terapia com a população, e perguntaram para ele, ele disse, olha, eu não vou deixar a pessoa sadia para devolvê-la numa sociedade doente. Agora, com o isolamento, nós temos um encontro conosco mesmo. É possível voltar bem melhor e tentar construir uma sociedade menos doente do que a nossa, Aline? Olha, Joel, eu tendo a acreditar que sempre é possível, né? E eu acho que o primeiro passo é uma coisa super importante para nós nesse momento, que é poder sonhar com um outro tipo de sociedade. Acho que a gente tem perdido a capacidade de imaginar um mundo melhor, né? E eu acho que isso faz parte da alienação que a gente tem vivido desse sistema individualista, que faz com que a gente só se conforme com o que é nos dado. Então, eu acho que uma das coisas importantes desse momento, relembrando, assim, na época, vários testemunhas do nazismo, eles relatam que um dos fatores mais importantes, né, como o Primo Levi, para eles terem sobrevivido, foi a capacidade de sonhar que um dia eles iam sair e iam poder testemunhar o que aconteceu, essa história, né, e fazer um mundo melhor com isso. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é como se fosse uma corrida de longa distância, né? Em que a gente tem que saber os momentos de correr mais rápido e saber os momentos de poupar energia, né? Saber quais são nossos pontos fortes para a gente poder explorar eles e saber quais são os nossos pontos fracos também para a gente não esticar a corda demais. É verdade. E usar bastante a automotivação, o autocuidado e a capacidade de sonhar com um amanhã melhor. Porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais
fazendo na sua microesfera, junto com seus familiares, com seus amigos, se cuidando. E isso tem a ver com essa capacidade, eu acho, nossa, de transformar mesmo a nossa sociedade. Franklin, se termina amanhã a pandemia, o que você diria como criatura humana e como profissional de comunicação? Que análise você faria desse momento? Que o sistema que a gente está vivendo, né, até agora está falido. Acho que tem que se repensar uma outra forma de relacionamento das pessoas, uma outra forma de estruturação econômica da sociedade. Tá? Tudo isso é importantíssimo que seja refletido. Não sei se há pessoas que querem fazer isso, né, que estão no comando dos países, né, não é só no Brasil, querem fazer isso, mas isso, tarde mais ou menos, será necessário. Eu acho que, de uma certa forma, essa pandemia vem para adiantar esse processo, porque ele iria acontecer a qualquer momento. É só como foi dito no início do programa, o ar está mais limpo, as águas estão mais limpas, está sendo refletido também a questão do consumo, então tudo isso vai ter que ser repensado urgentemente, porque não dá para continuar da forma como nós vínhamos até agora, e eu acho que agora estamos obrigados a ter que pensar e a repensar em função da pandemia. Eu quero aproveitar, João, eu tenho duas questões aqui, uma para a Glória e uma para a Aline. Vou começar pela Aline. Nesse tempo de isolamento social, qual que é a importância das redes sociais, que foram tão criticadas, né, estavam sendo criticadas até, digamos, 2 meses atrás, e hoje, digamos, é a forma que as pessoas têm de se relacionarem? Franklin, eu acho que essa pergunta sua, ela é muito importante, né? Porque eu acho que antes da pandemia, a gente acusava as redes sociais de estarem afastando as pessoas, porque elas não se encontravam fisicamente para estarem nas redes sociais. Exatamente. Agora, na situação de isolamento que a gente está, as redes sociais é o que possibilita algum encontro, né? A gente tem visto, não sei se Nós vocês aqui têm... agora nesse momento, né? Nós aqui agora nesse momento, né? As pessoas têm feito festas pelos aplicativos, né? As lives sobre vários assuntos estão surgindo. Então, eu acho que isso traz também a possibilidade de encontros numa distância maior quando as pessoas estão em lugares diferentes. Vou contar, eu tive a minha defesa de doutorado foi agora, nessa semana, e como ela teve que ser online, eu tive participação de amigos do Brasil e de fora do Brasil, né? E é algo que a gente nunca tinha pensado. Então, eu acho que a gente está entrando realmente numa nova era digital, eu acho impulsionada por esse momento de crise, como a gente já viu acontecer em outros momentos de crise no passado. Ou seja, não existem verdades absolutas, né? No mês passado se criticava as redes sociais e agora ela é fundamental para esse diálogo que nós estamos tendo aqui. Todo mundo aqui isolados e fazendo um programa aqui do Observatório do Terceiro Setor. A sua reflexão, Glória, a respeito disso? Olha, para nós médicos também mudou bastante, né? Antes da pandemia, a telemedicina nem pensar o paciente com o médico. A gente tinha barreiras no nosso próprio conselho, né? Agora o conselho já abriu uma portaria, diz que vai ser vigente só durante a pandemia, possibilitando o acesso, botando as suas regras, enfim. Eu acho que é um caminho muito importante você estar perto do seu paciente. Tem alguns pacientes que eu estou acompanhando, por exemplo, conversando para saber o dia a dia, como é que está o dia a dia dele. Bate papo mesmo, como um amigo, como você está, como é que está o seu dia, porque é uma doença que ela leva 1 mês para ter uma recuperação, de 20 a 30 dias. Ela é longa, não importa o grau de gravidade que ela teve no meio, ela é longa, né? E eu acho que, assim, as redes sociais são importantíssimas. Agora, tudo na vida depende da dose, né? A gente não vai esquecer que o contato humano é tudo. Eu adoro abraçar as pessoas e eu não abraço a minha mãe desde final de janeiro, começo de fevereiro, quando eu achei que a coisa ia ficar complicada. E ela tem mais idade. Então, eu sinto a carência de estar perto, de conversar, de tocar, de beijar, mas eu sei que esse é o momento de que quem ama não beija, quem ama não abraça. Ponto. Isso é transitório. Mas a gente vai ter uma outra visão sobre o contato virtual. Eu acho que isso realmente mudou, porque a gente está sentindo calor nele. Olha aqui a nossa discussão, as festas, como ela falou, eu já vi jantar, as pessoas jantando cada um no lugar e comendo junto. Quer dizer, é uma coisa super bacana o que está acontecendo.
mas não tiro a necessidade do presencial quando chegar o momento. Tá? Mais perguntas, Franklin? Sim, há um mês atrás, quando a Glória participou do nosso programa, ela levantou 5 ações de prevenção, né? Coisas assim básicas, como você lavar a mão, como você ter o tempo adequado do contato, enfim, social, ter uma certa distância. E eu gostaria que ela retomasse um pouco essas ações e até dizendo se, um mês depois, tem algumas outras ações que se fazem necessárias para a prevenção e combate do Covid-19. Olha, a gente tem situações que a gente vai precisar sair de casa para alimentação, tá? A gente vai precisar, é necessário, as pessoas se organizam uma vez cada 10 dias, uma vez por semana, para comprar algum alimento e tal. Na época, nós não discutimos sobre isso, porque a gente ainda estava numa situação que a gente andava. Então, a gente já sabe que o vírus ele tem uma reverberação, ele tem uma aderência muito forte. Cabelo, roupa, sapato, entendeu? Ele vai nos microaerosóis, ele vai embora. Então, é muito importante, quando você sair de casa, você ter o sapato para sair de casa. Eu tenho um sapato e uma sandália fora da minha casa, está ali na porta. Entendeu? Um dia mais quente eu uso um, se for um dia mais frio eu uso outro. Eu já nem quero botar para dentro. Né? Eu teria que fazer uma higiene com álcool 70, para a gente poupar o álcool 70, porque muita gente vai precisar e a gente também vai. Deixa o sapato fora de casa. A roupa é a mesma coisa. Eu tenho uma roupa para usar fora, fica lá fora. Quando eu precisar, eu coloco. Isso eu não estou falando de hospital, estou falando de uma vida comunitária, uma vida normal que a gente precisa sair. Na época, nós não conversamos sobre isso. Nós conversamos sobre higiene da mão, que eu acho que agora o Brasil só tem mestres e doutores em limpeza da mão, né? É assim, acho que sabem mais que médico. Acho que o paciente hoje está sabendo mais que médico a importância de lavar a mão. Então, isso aí já é muito básico. A gente conversou também na época sobre a distância social. Hoje a distância social está quase total, então mudou, tá? Mas a gente, distância social, a tosse, o espirro, isso é muito importante em elevador. Tem uma coisa muito importante, ele fica em microaerosóis, ele faz nuvens. Então, é muito importante a ventilação. A gente, na época, não comentou isso. Ambientes ventilados, abrir 2 portas, uma porta e uma janela, é melhor do que ficar passando cândida em tudo que é lugar. Porque ele sai, ele é levado pelos microaerosóis. Então, tomar cuidado. Elevador, na época eu falei para você, Franklin, o elevador sempre foi, para mim, encarado como uma forma rápida de transmissão de qualquer tipo de vírus. Você está num shopping mais chique de São Paulo, alguém espirrou lá dentro, ferrou. Você tem que botar rápido alguma coisa no nariz. Isso normal, isso assim há 5 anos, 10 anos, isso é uma coisa normal. Hoje, mais do que nunca, se o seu prédio você tem a possibilidade de usar a escada, você não mora no 10º andar, enfim, se você precisou mesmo sair, tentar evitar o uso do elevador. Precisa usar? Ok, use a sua máscara. Acho que a máscara também é agora... importante, né? Usar constantemente aí quando está fora de casa. A gente não estava conversando sobre isso, tá? Naquela época. Hoje isso não se conversou sobre a máscara, e eu tenho uma dúvida, Glória, a respeito da máscara. Numa família com mais de 5 pessoas, 2 pessoas trabalham, como médico, pessoal que trabalha na área de saúde, em serviços essenciais. Quando volta dentro de casa, é necessário usar a máscara? Aí eu vou te ser sincera, essa pessoa fora de casa, ela tem um cuidado absolutamente neurótico em relação ao vírus? E precisa ter um cuidado neurótico. A maçaneta do carro é problema, a maçaneta da sua casa é problema. Tem que encarar sim, entendeu? Agora, um problema com solução, né? Não é neurose no sentido de que é um problema, um desvio psíquico, não é isso. Mas você precisa ter extrema atenção. Essa pessoa precisa entender que tudo pode ser um risco. Aqui em casa não entra absolutamente nada de um mercado se eu não limpo com álcool 70. Então, é álcool 70 na banana, no mamão, na abobrinha. Ponto. Se for assim, e a pessoa tomou extremo cuidado, ela manteve uma distância no serviço, uma aqui, a outra ali, ela não ficou botando a mão no rosto, botou na mesa, botou no rosto, problema. Agora, é difícil encontrar o álcool 70 no mercado. Não, e rosto é problema. Então, chegou, teve que trabalha no caixa do supermercado, seja onde for. Tem um pequeno cortezinho. Você não queria que você concluísse, Glória. Mas aí eu acho que, vamos lá, eu tenho mais 7 minutos para a gente fechar o programa. Um programa agradável como esse correu rápido, né? A gente já está quase
batendo 1 hora de programa, e essas suas dicas são muito importantes. Mas eu quero fechar, obviamente, com as dicas das nossas 2 especialistas, tá? O que de mais importante a gente deve fazer nesse momento. No caso de você, Aline, por exemplo, o que é um cuidado excessivo e o que é que se transforma em neurose, que você fica acabando andando com álcool gel debaixo do braço para em todo lugar, né? Você vai no banheiro e leva álcool gel. Então, o que é necessário fazer e o que é aquilo que é exagero e que algumas pessoas, como amigos meus, estão tendo com medo de se aproximar das pessoas, então, mesmo com a máscara. Mas, já fechando o programa, Frank, eu queria te ouvir para a gente encerrar mais uma edição do Observatório. Eu acho que, modéstia à parte, esse foi um belo programa que acho que a gente conseguiu trabalhar 2 lados importantíssimos, né? Que é o lado ouvindo uma infectologista e também uma psicóloga, né? Ou seja, é o cuidado que nós devemos ter hoje, não só aquele cuidado da saúde física do corpo, que você está tendo que se preservar, lavando as mãos, usando máscara, mas também como que você vai enfrentar tudo isso e ter uma saúde mental para passar esse momento de pandemia da melhor forma possível. E o que eu tenho sempre dito, a melhor dica que eu posso dar para todo mundo, fique em casa. Se você não precisa sair, fique em casa, por amor a você, aos seus, ao Brasil e ao próprio mundo. Muito bem. Aline, quais são as dicas, as orientações ideais para esse momento, para que a gente preserve a nossa saúde mental? Joel, eu acho que o mais difícil desse momento é que a gente não consegue saber o que é um cuidado na medida e o que é um cuidado neurótico excessivo, né? Porque o máximo de cuidado já é pouco para o que a gente está vivendo. Então, eu acho que a baliza para a gente saber se existe algum tipo de excesso, eu acho que tem que ser o sofrimento psíquico, né? Quando as pessoas elas começam a se cuidar e a sofrer muito com tudo que elas estão fazendo, eu acho que acende uma luzinha amarela de que talvez é preciso um pouco de autocuidado também, é preciso que essas pessoas sejam escutadas e procurem ajuda. Né? Porque uma coisa é você limpar toda a sua casa e passar álcool em tudo. Outra coisa é você fazer isso com muito sofrimento. E eu acho que essa pode ser uma baliza para nós, né? E quanto às dicas para a gente vencer essa corrida de longa distância, essa maratona, eu acho que o principal é a gente saber os momentos em que a gente vai ter que nos esforçar mais e os momentos em que a gente vai ter que também afrouxar o passo e se divertir, né? Se divertir, aprender a curtir também esses momentos que a gente está vivendo, né? Aprender a criar coisas novas, objetivos novos, que sejam condizentes com o que a gente está vivendo agora, adaptar a nossa rotina, né? E não ter medo dessas mudanças, porque eu acho que a gente ficar tentando controlar o que vai acontecer no futuro vai gerar mais ansiedade, porque é impossível a gente saber o que vai acontecer no futuro. Então, o melhor é a gente ser resiliente e ir se modificando e acolhendo um pouco mais as mudanças que a medicina que vai trazendo para a gente e a gente incorporando isso na nossa rotina. Muito bem. As suas orientações finais, Glória. O que mais importante a gente deve fazer nesse momento, segundo você? Acreditar que isso vai passar, mas acreditar firmemente que vai passar. A gente está vivendo a história. Nosso mundo está em tempo real. Aquilo que a gente lia nos livros, nós estamos vivendo. É difícil viver a história, justamente pelo que a Aline comentou aí. A gente não sabe o fim da história, mas ele vai passar. Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde do que a gente está achando, mas vai passar. O que eu recomendo para a saúde, além de todas as recomendações, que isso já está tudo escrito aí, o que você tem que fazer, é você ter uma rotina realmente. Uma rotina que vai te ajudar o físico, vai te ajudar a mente. Aproveita para comer um pouco melhor, comer menos e melhor. Aproveita para você fazer qualquer exercício. O tamanho do apartamento, 40 metros quadrados, você faz muito exercício bacana, você se exercita. Aproveita o tempo para conversar com alguém que está distante, principalmente os primeiros 15 dias,
Cada dia, eu e meu marido ligávamos para uma pessoa que a gente não via há muito tempo, uma pessoa que morava fora, uma pessoa que estava desligada um pouco da família. Foi altamente fortificante para nós e para a pessoa. Você tem que procurar mecanismos que te dê força. A medicina e a ciência estão caminhando. Afaste do fake news, afaste do terrorismo, do pânico. O medo é importante porque ele te dá um breque, ele te dá um sinal. O pânico te paralisa. Esquece o pânico, isso não tem motivo. Você está acolhida. Vamos pensar no outro que não está acolhido. Vamos colaborar, como a sua repórter colocou ali. As ONGs estão sofrendo muito, muito. E as pessoas assistidas por elas também. Pouquinho que você dá, R$10, faz uma grande diferença. Então, vamos entrar aí no observatório, deve ter a relação lá do que vocês colocaram, das ONGs, é muito importante. E o resto é confiar naquilo que te deixa divino, né? Que acredita em Deus, que acredita em qualquer força energética, confiar na ciência e vamos pensar muito em liderança. Acho que a gente não pode nunca mais errar em líderes, tá? Desde o síndico do seu prédio até o síndico do Brasil, é muito importante a gente acertar em lideranças na vida, que são exemplos, nos conduzem, nos dão certeza e nos acalmam, mesmo nesse momento de dificuldade. Estamos numa dificuldade extra e, se Deus quiser, nós vamos passar e vamos resolver. É isso aí. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Meus agradecimentos a Aline Souza Martins, psicanalista, e a médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, Glória Brunetti. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.